que absorver da mensagem deixada por Irmã Dulce a partir do seu exemplo? Primeiro, que ela nos deixa um legado, o seu exemplo de vida. Esta mulher notável, que fez da sua luta um exemplo de vida, pois ela renunciou a si em prol daquilo que ela acreditou, daquilo que ela acreditava, daquilo que ela vivia. Portanto, ela entendeu o processo, que para realizarmos alguma coisa é preciso muitas vezes a renúncia. E aí ela vai e ela vai trabalhando, ela vai construindo, ela vai alicerçando, né, a sua vida naquilo que ela acredita, mas praticando de fato. E tanto é que hoje, aquele hospital que nasceu de um galinheiro, é um dos hospitais, né, talvez o hospital que mais sustente, vamos dizer assim, o sistema público de saúde de Salvador. Mas ela não se deteve, porque eu tenho um galinheiro, eu não tenho muita coisa. Ela foi fazendo, ela foi exercitando, ela botou a mão na massa. E é o que falta para nós que nos dizemos militantes, nós que dizemos no campo político, revoltados com as coisas, mas nós não conseguimos às vezes operacionalizar aquilo que nós idealizamos. Até porque no campo da política eu tenho visto tanta vaidade, tanta gente querendo aparecer por 2, 3 segundos, quando na verdade, talvez se tivéssemos mais renúncia, mais nós e menos eu, nós realmente estaríamos numa condição melhor. Eu tenho aprendido nos tempos que estão duros como agora, que falta para cada um de nós, militantes, um pouquinho desse exemplo de Irmã Dulce. Eu tenho visto gente que se diz de esquerda, progressista, que quando, por exemplo, vai ser atendido por um garçom no restaurante, enfim, olha com desdém quem está trabalhando. Eu tenho visto gente de esquerda que não consegue entender que talvez a gente precisa recuar, não ter sempre a sua razão, que a gente precisa olhar para o outro com mais respeito, mas eu não consigo, ele não consegue, ele não conseguiu internalizar isto. Irmã Dulce olhava a todos com profundo respeito. E aí a gente vê que os santos, e não foi só a Irmã Dulce canonizada, foram mais 4 santos, né, se não me falha a memória, mais 4, que cada um deles ali eram pessoas comuns, pessoas comezinhas, que das suas realidades, das suas comunidades. Mas quem disse que para ser grande precisamos ser notados? Para ser grande, para ser alguém, basta fazermos. O tempo talvez presente não reconheça, mas como aquela santa, agora fugiu o nome, que era uma costureira, uma simples costureira num vilarejo da Suíça, e que hoje é reconhecida pela sua grandeza, pela sua fé. Em tempos em que a gente vive o cristianismo das aparências,
O cristianismo que incentiva o consumismo, que diz que a igreja tem que servir como se fosse um fundo bancário, né? Fosse um fundo, né, para prosperidade. Estas pessoas dão um exemplo de que fé, religiosidade e, por que não, uma militância sobre qualquer coisa, sobre qualquer dificuldade do povo, não precisa ser e não devem ser feitas pela ostentação, pelo ego, pelo dinheiro, porque isso são temporários. Mas esta obra, a mensagem que esses homens e mulheres, e quantos outros nomes nós podemos citar aqui de pessoas que se doaram e deixaram sua mensagem para o todo, porque suas obras são permanentes. Um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes. Quantos nomes anônimos, quantos santos anônimos que não estão aí, são anônimos, mas que entenderam a mensagem do Cristo e entenderam que é preciso humanizar a humanidade e dizer para ela, é preciso ver que o ser humano pode fazer muito com pouco, mas o pouco dele é a capacidade de realização, de concretização que está dentro dele. E que as dificuldades não podem ser maiores que nós mesmos. Mas muitos de nós ainda nos sentimos menores que as nossas dores. Quando, na verdade, a persistência, a insistência, a fé pode nos conduzir àqueles lugares que nós queremos. Mas para isto é preciso ter o coração com os verdadeiros propósitos. Porque não basta sermos contra a fome, é preciso agirmos. Não basta sermos contra a indiferença social, é preciso estar ao lado daqueles marginalizados. E mais do que isto, é preciso também ações. Porque palavras bonitas, palavras impactantes, muitos já deram. O problema é o entendimento dessas palavras e as ações que corroboram elas, que nos fazem ser exemplos para alguém, porque o que mais me importa hoje não é ser rico, não é ter dinheiro ou ser famoso. O que mais me importa é que, de repente, quando partirmos desta para melhor, o que deixaremos de fato para as pessoas? Deixaremos um legado destes que deixam coisas em testamentos? Ou seremos alguém que melhorou a si e conseguiu transformar este mundo, este caos que nós estamos vivendo, em alguma coisa mais palatável? É isto.